Irmãos, eu acredito que cada pessoa que vai ministrar durante esse mês, ela vai usar uma área da família para tocar. E eu quero falar um pouco hoje, irmãos, sobre um lar edificado. Irmãos, muitas das vezes, quando nós lemos alguns textos na Bíblia, nós não temos o discernimento, às vezes, daquilo que Deus quer nos transmitir. Quem é homem aqui, pai de família? Levanta a mão assim, só quem é homem, irmão? Pai de família. Irmão, responsabilidade pesada sobre nós. Quem é mulher aqui, esposa do pai de família? Responsabilidade grande sobre a sua vida também. Porque, irmãos, um lar ele não é feito só de uma pessoa. O lar ele não é formado só entre uma pessoa. E muitas das vezes é isso que nós vemos acontecer. Nós vemos, irmãos, às vezes a responsabilidade sendo lançada só sobre a vida do homem, como se ele fosse o responsável sozinho de tudo. Irmão, Deus levantou o homem como cabeça, sim ou não? Mas Deus deu uma mulher para auxiliar essa cabeça, para ajudar essa cabeça a pensar. Porque, irmãos, eu quero falar uma coisa a você: o homem, se ele não tem um apoio emocional de uma esposa sábia, irmão, ele bate o bug, porque ele quer fazer tudo, irmão, e às vezes não consegue fazer. Mas antes disso, irmãos, eu quero que você curve a sua cabeça e que você pense em como está a sua família, em como está o seu lar. Talvez você é crente a vida toda e você olha para dentro da sua casa e olha para a sua família e você ainda encontra filhos distantes do Senhor. Você talvez está aqui, é filho, e você ainda não consegue enxergar os seus pais nos caminhos do Senhor. Talvez você é marido e está aqui hoje sozinho, porque a tua esposa se desviou, nunca esteve no caminho. Talvez você é esposa e tem buscado pelo seu marido durante toda uma vida. Mas eu quero declarar em o nome de Jesus, que através do Espírito Santo, da palavra do Senhor, discernimento, sabedoria, conhecimento do céu vai chegar na tua vida, e com o poder das tuas palavras, que são vida, você vai declarar uma família, um lar abençoado, um lar rendido ao Senhor. E quando você olhar para a volta da sua mesa, você não vai mais enxergar pessoas distantes, pessoas descrentes, pessoas afastadas, pessoas que não conhecem, mas você vai ter um lar edificado nos caminhos do Senhor. E se você crê, diga assim seja. Diga: Deus é bom. Irmãos, o primeiro passo é sermos inspiração. Amém? Nós precisamos inspirar a nossa família a crer no que nós cremos, a amar o Deus que nós amamos, a buscar o Deus a quem nós nos rendemos a Ele. Nós percebemos, irmãos, muitas das vezes, crentes com anos de igreja, que dentro de casa tem dado um péssimo testemunho. Irmãos, eu vou falar uma coisa primeiro para os homens. Irmão, a gente enfrenta muita coisa no decorrer da vida. A gente nasce já com a responsabilidade de ser o provedor, de ser o cabeça, o protetor. Mas, irmãos, muitas das vezes a gente passa por alguns tipos de situações que a gente tem vontade de chorar. Quem já teve? Homem. E aí o que a gente faz? Lembra do pai falando: engole o choro. Engole o choro. Meu pai, irmão, eu tenho pouca lembrança do meu pai assim, dessas coisas, mas eu lembro que meu pai falava para mim: engole o choro, você é homem. Tanto que com 8 anos de idade ele surtou quando minha mãe morreu. Ele arrumou minhas coisas numa sacola, me deu 2 tapinhas nas costas e falou: negão, te vira, fiz um homem. Com 8 anos de idade, irmão. E eu posso falar uma coisa: no tempo que aconteceu foi ruim, mas dou glória a Deus por isso, porque ele fez um homem. Não fez um menino, um banana, um frouxo. Então, irmãos, abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 3. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como também os meus antepassados serviram.
lembro das suas lágrimas e quero muito ver vocês outra vez, para que possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera. Lembro da sua fé sincera. E a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, sua mãe, tinham. Eu tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Irmãos, esse texto, quando eu estava ontem estudando sobre ele traz uma grande clareza sobre termos referências dentro da nossa casa, sobre termos referência dentro do nosso lar. Porque quando Paulo se refere a Timóteo, Paulo fala: eu tenho prazer, alegria em ver você, e melhor, eu conheço a tua fé, eu sei que é uma fé sincera, e é uma fé que veio desde a sua avó, que foi transmitida para a sua mãe, e agora ela está operando em você. Irmãos, nem todos nós tivemos o privilégio de nascermos dentro de um lar evangélico, dentro de uma família que desde o início da vida expressava uma fé em Deus. E talvez você diga: pastor, para quem nasceu assim é bem mais fácil. Mas irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: se você não teve referências como Timóteo teve, de uma fé pura, de uma fé verdadeira, de uma fé sincera, de uma fé genuína, hoje Deus está te dando a oportunidade que esse espírito de fé opere em você. Mas ele precisa operar em você para quê? Para você conquistar, para você vencer, para você romper? Também. Mas principalmente, irmãos, para nós que somos pais, deixarmos um legado para os nossos filhos. Irmãos, o privilégio de um pai, o privilégio de uma mãe, é olhar para trás e ver que ele criou filhos para o Senhor. Quantos pais, irmãos, quantas mães oram para que os seus filhos venham à igreja, para que os seus filhos conheçam a Deus, para que tenham um lar de paz. Irmãos, eu vou me recordar agora de um acontecido de alguns anos atrás. Eu era de uma outra igreja, pastor de uma outra igreja, e eu levei um jovem para morar lá na igreja. Era um jovem, irmão, que eu vou falar uma coisa para vocês, alguns aqui já vão pegar de imediato. Irmãos, ele conhecia a Bíblia como ninguém. Irmãos, se ele estivesse aqui agora, ele já ia falar assim: não, pastor, está escrito em tal livro e o texto diz assim. Ele era uma Bíblia em pessoa. E passou a ser o prazer dele? Estar na igreja, ficar na igreja, até o dia que a mãe dele falou: poxa, não sai da igreja agora? E ele saiu, irmão. E na saída, o que acontece? Às vezes nós oramos tanto para Deus fazer algo dentro da nossa casa, para Deus fazer algo dentro da nossa família, e quando as coisas começam a acontecer, irmãos, ao invés de a gente continuar alimentando aquilo para crescer, a gente começa a reclamar, porque agora está demais. Ei, Paulo se alegrou, irmão. Continuando o texto, diz assim, ó: a mesma fé que sua avó Lloyd e Eunice, sua mãe, tinham, e tenho a certeza que é a mesma fé que você tem. Por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Irmãos, como você tem operado na sua casa? Quem aqui tem filhos, irmãos? Filhos. Qual é o exemplo que você tem dado para os seus filhos? Como seus filhos te veem? Ei, irmãos, nós costumamos dizer que o melhor ensino não é você falando, é você dando exemplos. Quem aqui é casado? Tem filhos, é casado. Seu filho vê você beijar sua esposa, seu marido, dizer que ama. Irmão, cadê a Rebeca? Ela foi arrebatada já? Foi lá para a escolinha, né?
Mas a Rebeca, irmãos, eu vou dar um exemplo dela. A gente vai comer no shopping, aí no shopping tem que pegar o quê? Bandejinha. E aí, irmão, ela pega a bandejinha dela, come. Quando acaba, ela levanta e sai fora. Ah, mocinha, a bandeja. Ela fala, não, se o Davi ou eu tiver, se tiver os dois, ela fala, eu tenho um pai e um irmão. Quem tem que carregar a bandeja para mim é vocês. Quem é filha aqui? Está carregando a bandeja. A partir de hoje não vai carregar mais. Por quê, irmão? Porque ela fala, não, eu vejo você fazer para minha mãe, eu vejo o exemplo que você dá para minha mãe, então eu vou viver o mesmo. E quando a sua filha crescer, o seu filho crescer, ele vai se tornar igual a você. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos ver se agora engrena aqui nos textos. Por quê, pastor? Porque, irmão, você não é qualquer pessoa. Nós não somos qualquer pessoa. Nós somos um povo separado por Deus para uma grande obra que Ele, desde a fundação do mundo, nos elegeu nele para concluirmos. E olha só o que diz. Vós, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ufa, que susto. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade. Diga, eu não sou qualquer um. Eu não sou qualquer pessoa. Propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ei, irmãos, eu falei isso aqui na matéria, a realidade da nova criação. Quando a Bíblia diz, Deus nos transportou do império de trevas para a sua maravilhosa luz, Deus não estava apenas nos tirando de um lugar escuro para nos levar para um lugar claro. Porque reino de trevas, irmãos, é o nome dado para aquele que o diabo faz, tirando a consciência, o entendimento da palavra de quem não conhece a Deus. Irmãos, e muitas das vezes você olha para a sua vida e você não se acha capaz de liderar a sua casa da forma que o Senhor gostaria que você o fizesse. Talvez você olhe para a tua vida e você diga, eu não tive uma infância com um pai que me direcionasse, uma mãe que me mostrasse o caminho. Ei, irmãos, mas não é porque você não teve, fisicamente falando, que você não pode ser. Eu vou dar um exemplo para você, irmão. Eu cresci sem pai, eu cresci sem mãe. Irmãos, palavra eu te amo, eu só ouvia na novela. E quando me casei, isso era algo muito ruim para mim. Porque eu olhava dentro da minha casa e eles tinham acho que era um combinado, um trato. Era um hábito. Ia dormir, irmão, Davi olhava para a mãe e falava, mãe, te amo para sempre. A Rebeca, mãe, te amo, e a Carol falava a mesma coisa. Eles falavam para mim, obrigado. Tem que me amar mesmo, eu sou muito bom. Mas não, irmão, não era um hábito, eu não cresci com aquilo. E aí Deus vai, irmão, me constitui um pastor para cuidar de vida, para amar pessoas. E como é que eu ia dar aquilo que eu nunca recebi? Não, irmão, eu já havia recebido no meu espírito. Eu não recebi no homem natural, mas no meu espírito eu já tinha recebido. Então Carol despertou isso em mim e falou, não dá. Se você não mudar nisso, ei, você que é homem, e muitas das vezes fica guardando eu te amo. Ei, seja homem, rapaz. Seja homem. Seja homem, expresse seus sentimentos, expresse seu amor pela tua casa, pela tua família. Sabe por quê, irmão? Porque você não é qualquer pessoa. Deus te separou para ser nação santa, sacerdócio real,
povo exclusivo de propriedade dele. E tudo aquilo que Deus toma como propriedade, Deus tem legalidade para fazer na vida o que Ele quiser. Mas nós muitas das vezes endurecemos o nosso coração, endurecemos, irmãos, a nossa cerviz, e não permitimos que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. Porque às vezes, irmãos, eu vou já entrar mais profundo nisso, mas às vezes nós pensamos assim, o homem, irmãos, eu sou o provedor, eu pago as contas, eu estou fazendo a minha. Agora quem é mulher aqui? Mulher vive só de conta paga? Vive? Me ajuda aí, estou tentando ajudar vocês, hein? Mulher vive só de conta paga? Não, irmão. Isso é só a pontinha do iceberg. Isso é só a pontinha do iceberg. Deus, quando estava me ministrando, irmão, durante a semana para falar de família hoje, Deus, Ele tratou muito isso comigo. Deus tratou isso de uma forma muito clara. Ele disse: Juliana, é só você olhar e reparar. Hoje em dia, os homens se tornaram secos. Os homens se tornaram secos, insensíveis. Deixaram de ser românticos. E por isso, irmãos, muitos casamentos estão se destruindo. E o pior de tudo, que esses casamentos que estão se destruindo, estão gerando em filhos um legado, irmão, de destruição para o futuro. Ah, meu pai não deu certo, eu também não vou dar. Meu casamento não foi bom, o meu também não vai ser. Mas eu quero dizer uma coisa para você: que bom que você está aqui, porque aquilo que o diabo pensou que ia destruir, ei, irmãos, Deus colocou uma vírgula, está te dando uma folha em branco para escrever uma nova história para a tua família. Para a tua família, sabe? Ei, falar um eu te amo é ter um ato de gentileza. Não vai mudar você, não vai fazer você se tornar um cara mais fraco. Você é mulher, ei, compreender o seu marido, às vezes, porque crítica, irmã, ele já tem demais. Crítica ele já tem demais. E às vezes o que ele precisa é só do teu apoio. É só de você pegar na mão dele, olhar para os olhos dele e dizer: ei, amor, você não está sozinho. Nós estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Ei, irmão, Carol sempre diz isso. Quem olhava para ela até eu chegar não via uma família. Não estou me achando não, meu bem. Mas quando eu cheguei, isso se concretizou. Não é porque eu cheguei, é porque já era um plano de Deus para transformar a vergonha em honra. E você consegue entender, irmãos? Eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como é que estão as coisas das quatro paredes de dentro, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus não te chamou para construir uma casa, para edificar uma casa. E nós vamos falar o porquê daqui para frente. Aleluia. Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Eu sei, irmão, que você gosta de vir para o culto, aquele culto que a gente dança, pula, corre. Mas eu posso falar uma coisa: por esses dias Deus está arrumando a casa, Deus está consertando e reparando algumas coisas que precisam ser reparadas, irmãos. Ei, nós já estamos dançando, nós já estamos celebrando, mas, irmãos, vai ser muito mais gostoso você dançar com a mão dada com seu marido, com seus filhos, com a sua casa. Aleluia. Irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a Ele. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, e aos seus amados.
Ei, sabe o que Deus está dizendo? Deus não está falando de uma casa, irmão, de paredes e telhado. Deus está falando, se o Senhor não edificar a tua família, se a tua família não for edificada no Senhor, em vão vai ser o teu trabalho. Porque é o que eu estava dizendo, a consciência, eu lembro disso, eu me lembro, a consciência, quem é mais antigo, eu não vou dizer esses meninos novos, mas eu vou dizer os mais antigos, como era o relacionamento com o pai e a mãe. O pai chegava do trabalho, irmão, os filhos tinham que estar de banho tomado, lição de casa feita, janta tinha que estar pronta. Estou mentindo? Irmão, porque se o pai chegasse e não estivesse assim, eu digo principalmente quem teve pai incrédulo, né? Eu não sei como era o pai crente, como se portaria, mas o pai incrédulo era assim, irmão. Ei, as mulheres viviam, vou falar, posso? Até que oprimidas, muitas das vezes. Mas, irmãos, na cabeça desse pai, desse chefe de família, eu estou saindo cedo, eu estou chegando tarde, eu estou pagando as contas, o armário está cheio, a geladeira está cheia, tem mistura caindo, eu estou sendo o homem da minha casa, eu estou sendo o cara da minha casa. Mas, irmãos, o que a esposa que ficou o dia inteiro lavando, passando, cozinhando, cuidando de filho, esperava quando esse cara chegasse? Tá bom, irmão, ela estava com a camisa do vereador, estava com o cabelo bagunçado, ainda cheirando alho, mas ela esperava uma retribuição do que ela estava fazendo. Olha, meu amor, você está linda. Coisas que, irmão, foi se perdendo com o tempo, não. Irmão, nós deixamos de cultivar o que é bom, para que hoje nós estivéssemos colhendo frutos disso. E desperdiçamos, e pegamos o que era ruim. Como assim, pastor? Uma coisa que a gente errou, irmão, a gente perdeu a mão, foi criação de filho. Edificar a casa, irmão, criação de filho. Filho, antigamente era criado como? Na risca. Aonde que você via um filho do passado, irmão, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, olhar nos olhos do pai e... Irmão, chamar o pai de coroa, de velho. Não que isso seja, irmão, eu não vejo isso como uma falta de educação, ou como uma falta de respeito. Mas, irmãos, a gente errou a mão de continuar aquilo que foi bom para nós. A vara corrige, a vara disciplina. E quando nós deixamos isso passar, irmãos, nós deixamos de permitir que o Senhor edificasse a casa. Irmãos, deixamos de ler a palavra com a nossa família, deixamos de orar perto dos nossos filhos. Você, marido, deixou de orar com a tua mulher. Ei, olhou para o lado de cá, olhou para o lado de lá, viu o defeito de cá, viu o defeito de lá. Ei, irmão, quando nós nos afastamos de Deus, não é Deus que sofre com isso, somos nós. Porque Ele continua lá, Ele continua fiel. Ele diz, ainda que você, o cabeção, seja infiel, eu, o Senhor, permaneço fiel. E, irmãos, aonde foi que a gente deixou Deus edificar a nossa casa? Porque, irmãos, quando Deus fala, se o Senhor não edificar a casa, Ele está dizendo, se eu não cuidar da casa, se eu não direcionar a casa, se eu não dirigir a casa, se eu não pôr princípios na casa, em vão vai ser você trabalhar. Porque, irmão, quantos casamentos foram destruídos se você olhar e falar, por quê? Por quê? Continuando, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Olha só o que diz: feliz o homem, pega isso, homens, feliz o homem que enche deles a sua. É isso, irmão. 12. Edificar a casa, irmãos, não tem nada a ver com
construir paredes e colocar um telhado. Precisamos preparar os nossos filhos para as próximas gerações. Irmãos, às vezes eu fico na minha casa e eu tenho alguns pensamentos que para mim são um pouco malucos. Porque eu sei, irmão, que mesmo eu amando fazer o que faço, mesmo reconhecendo que foi Deus quem me chamou, eu sei que um dia, irmão, esse microfone não vai estar mais na minha mão. Ele não vai estar mais. E eu posso falar uma verdade para você, também não vai estar na mão dele. Também não vai estar na mão dele. Mas, irmãos, vai estar na mão de quem eu estou preparando para as próximas gerações. Talvez você não consiga enxergar isso. A gente prepara a próxima geração, e a próxima geração tem a obrigação de preparar a próxima que virá depois. Mas nós estamos preparando a nossa próxima geração para assumir o posto que hoje nós estamos. Porque a responsabilidade, irmão, de cuidar dos seus filhos, de preparar os seus filhos, não é minha, mas é sua. Porque eu não estou com você 24 horas por dia, eu não acompanho o seu dia a dia, eu não sei o que você faz fora daqui. Como você tem se portado, como tem sido a sua vida. Ei, irmãos, eu vou dar um exemplo para você ver. Pastor Vanderlei e a Zélia, foi vocês que levaram o Gustavo para a igreja? Agora quem levou vocês para a igreja? Louco isso, não é? Não foi o pai que levou, não foram os pais que trouxeram o filho, mas foi o filho que trouxe ou que conseguiu atrair os seus pais. Às vezes, irmão, vai ser o inverso da coisa. Sabe por quê? Porque o Senhor trabalha de formas diferentes em alguns lares. Mas se você está aqui nesse culto ouvindo essa mensagem, é porque Deus conta com você, irmão, para edificar a sua casa com você. Você dando liberdade para o Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer. Mateus capítulo 7, versículo 24. Um texto muito conhecido que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre... E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não, porque fora edificada sobre... Irmãos, Deus não está falando de casa de telhado de concreto. Deus está falando de gente, ó. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, é como um homem prudente que edificou a sua casa. Irmão, casa não tem ouvido. Deus está falando de pessoa. Existiu um homem que ouviu as minhas palavras, acatou as minhas palavras, guardou as minhas palavras e edificou a sua vida sobre uma rocha. Esse homem somos nós. Essa casa somos nós. E soprou o vento, e veio a tempestade, e problemas vieram, e como nós fomos encontrados. Ei, irmão, seus filhos têm que olhar para você e têm que perceber: olha, está problema de cá, bombardeio de lá, luta do outro lado, as coisas não estão do jeito que papai e mamãe queria, mas toda vez que eu olho para papai e mamãe, eles estão dançando, eles estão pulando, eles estão sorrindo. E eles olham para mim e dizem: calma, filho, vai passar, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Irmão, alguém aqui por acaso já passou um problema sério na vida, mas passou esse problema no Senhor? Ô, irmão, é diferente. É diferente. Eu posso falar uma coisa para você. Talvez eu vou, irmão, tem que dar os exemplos da minha casa, amém? Eu não posso dar exemplo da sua porque eu não estou lá.
Mas às vezes eu entro pouco no quarto da Rebeca, e quando eu entro eu bato na porta. Mas já teve ocasiões de eu bater na porta e abrir, ela está com a Bíblia, estudando a Bíblia. Já teve madrugadas que eu fui deitar e eu levantei para usar o banheiro e o quarto do Davi trancado e o som do teclado tocando. Já teve dias que eles acordaram e me pegaram na mesa, estudando, lendo a Bíblia. Irmãos, talvez eu não seja o melhor exemplo, ou esteja caminhando para isso, mas eu vou dizer uma coisa a você: eu sei aonde eu estou edificando a minha casa. E o que eu quero, irmãos, é poder amanhã ou depois olhar para você e perceber que a sua casa também está sendo edificada no mesmo lugar. Talvez você olhe e fale: pastor, para você é mais fácil. Não, irmão, para mim não é mais fácil. Para mim não é mais fácil. Eu vou falar uma coisa aqui, irmão, senão eu vou sofrer retaliação. Sabe? Alguns homens da igreja vão entender isso aqui, ó. Sabe o que é? Irmão, eles também encontram a minha esposa orando. Eles também encontram a minha esposa lendo a Bíblia, estudando a palavra. Vocês entenderam, né? Então, irmão, com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmão, existiram aqui dois tipos de homem: um que ouviu e o outro que não ouviu. Irmãos, e quando diz que o que não ouviu edificou a sua casa sobre a areia, é o que a gente está vendo hoje. Ah, eu me casei, mas eu tive, como é que fala? Incompatibilidade. Então por isso eu vou me separar. Como é que está hoje, irmão, casamento? Eu estava vendo ontem, estudando sobre isso. Teve um casamento, irmão, que ele durou 3 minutos de relógio. Eles estavam casando no cartório. Quer ver? Vem cá, Rebeca, você, filha. Vou comigo porque o seu marido está chegando daqui 30 anos. 30. Aqui, ó, aqui o cara casou aqui, o juiz de paz casou, e aí casados. Aí ela tá vindo aqui, ó. Chegando ali, você tropeça. Pum, tropeçou. Sabe o que o marido falou? Você não está enxergando não, sua burra, sua demente. Irmão, ela voltou para trás na hora. Ela voltou, mas na hora ela voltou e acabou. É um homem insensato que construiu a casa, edificou a casa sobre a areia, porque ele não entendeu, irmão, que quando eu toco nela, eu estou tocando em mim. Qual era o papel dele? Oi, amor, você machucou? Quem está conseguindo entender, irmão? E quantos de nós estamos com a casa edificada onde? Porque basta uma tempestade, basta um vento mais forte, um olha para o outro e fala: vou largar. Ah, se não fosse os filhos, toma vergonha na sua cara. Você casou, quem é casado aqui? Tem um recado de Deus para você: vai chupar essa manga até morrer, filho. Até que a morte separe. Pastor, e eu que já casei e me separei? Ei, calma. Deus não está apontando o dedo para você, mas Deus está te ensinando para não cometer o mesmo erro. Para não cometer o mesmo erro. Não tenha pressa, não tenha ansiedade. Não pense: ai, eu estou ficando velho, eu vou ficar para a titia. Ai, eu estou ficando velho. Aí começa a fazer a oração: vinde a mim todos, eu não vos rejeitarei. Não, irmão. Seja seletivo, seja seletiva. Qual é o tratamento que ele tem com os pais dele? Qual é o tratamento que ela tem com os pais dela? Ah, começou a namorar, gritou com você, minha filha, pula fora. Porque se gritou hoje, amanhã
Pastor, o senhor não acredita na mudança? Acredito, mas se não casou ainda, dá tempo de vazar. Porque depois que casa, aonde nós estamos edificando nossa casa, irmão? Mas eu posso dizer uma coisa, talvez você está aqui, você era um imprudente. Sua casa estava edificada sobre a areia, mas Deus pode revolucionar a sua família. Ei, irmãos, Deus pode pegar a tua família hoje, que para muitos é uma família de vergonha, para muitos é usada como exemplo de uma família destruída, e Ele pode pegar essa família destruída, Ele vai exaltar essa família, para quem um dia criticou, querer se espelhar nela e querer se parecer com ela. Mas eu posso falar qual é o nosso maior erro nisso? Irmãos, não quero agradar pessoas. Não quero agradar pessoas. Ei, não esqueça, você é crente. E muitas das vezes, irmãos, sabe aonde nós erramos? E aonde nós damos um mau testemunho para os nossos filhos, para a nossa casa? Irmão, é em data festiva, data comemorativa. Ah, vai ter um negocinho lá em casa, mas o José bebe. Eu sou crente, mas o José bebe. Então eu vou colocar aqui só uma caixinha para o José. Cadê o seu Antônio? Eu estava com o seu Antônio ontem, a gente foi comprar um material para pôr as caixas. Eu olhei para trás, aí tinha uma lata de soda cáustica. Eu falei, seu Antônio, 2 colheres dessa e meio copo d'água mata qualquer verme. Irmão, sua casa não é boteco. Sua casa não é lugar para agradar ímpio. Sua casa é um lugar que Deus edificou para agradar a Ele, para glorificar a Ele. Ah, alguém bebe? Tá bom, infelizmente na minha casa não. Pastor, mas eu vou estar honrando Ele, tá bom. Quando você vai na casa dele, Ele passa 2, 3 horas sem beber para te honrar? Seja sincero, gente. Às vezes você chega, o povo já está bêbado. E aí, irmãos, pastor, mas o que isso tem a ver? Seu filho olha hoje, aí você quer corrigir amanhã. Você está vendo aonde a gente perde a mão? Você está vendo aonde a gente vai deixando as pequenas brechas entrarem? Irmãos, eu vou falar uma coisa sendo radical. Nós somos crentes, e contra o pecado a tolerância é zero. É zero. Não pode ter, irmãos. Não pode ter, sabe por quê? Porque eu vou dizer por mim, eu já errei, o meu tempo de errar já passou. Não dá mais para ser menino, não dá mais para ser infantil, não dá para ser, eu fiz na inocência, não. Eu sou crente, eu levantei a bandeira de Cristo, eu assumi Cristo diante do mundo, então eu reflito esse Cristo que eu aceitei. Minha casa é um lugar de santidade, minha casa é um lugar de oração, minha casa é um lugar de adoração. Ah, você é ímpio, vai entrar na minha casa. Ah, vai entrar, mas eu vou estar ali com você. Pai, em nome de Jesus, pega ele mesmo que... Está comigo? Isaías 61, versículo 9. Sabe por quê, irmão? Se a sua casa estiver edificada no Senhor, Isaías 61, versículo 9 diz assim: a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto ouvirem, os reconhecerão como família. Quem está indo ali? Ah, é a família da Joana, do Joaquim, do José. Rapaz, que família abençoada, hein? Você viu os filhos? Você viu os filhos? Olha, rapaz, o marido dela. Olha a esposa dele. Aí você morreu. Foi para a glória. E aí o que aconteceu depois que você foi para a glória? Nasceu seus netos. E aí você já não está mais aqui. Mas os seus netos estão passando, seus bisnetos estão passando. Ah, eu conheço. É o bisneto do Luiz. Ah, o Luiz, aquele homem de Deus lá. Quem olhar para você, irmão, vai olhar na tua casa
e vai encontrar a referência de quem foi abençoado pelo Senhor, de quem viveu uma vida abençoada por Deus, de quem viveu uma família edificada no Senhor. Sabe, irmãos, eu percebo e eu sinto isso no meu espírito, que muitos que estão aqui, irmãos, têm traumas ou sofreram traumas na família no passado com seus pais. Viram coisas que desagradaram, entristeceram o coração. Mas esse mês, irmão, Deus vai curar tudo isso aí. Deus vai curar tudo isso aí. Pastor, o que o meu pai fez para mim é imperdoável. Irmão, eu não sou melhor que ninguém, não. Mas quem já está comigo há algum tempo aqui, já sabe da minha história, não sabe? E quando eu digo para alguém perdoar um pai, irmãos, eu digo com propriedade de quem perdoou um pai que apagava o cigarro no corpo da minha mãe. Só em mim ele jogou óleo quente 2 vezes. E quando ele morreu, irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. Eu sentava na escada dele para falar de Jesus para ele, irmão. Ele estava engrenando nos caminhos do Senhor. E eu pude ver a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Posso falar uma coisa? Ele colheu o que plantou. Porque toda plantação tem uma. Infelizmente ele colheu. Morreu de cirrose hepática, vomitando, defecando sangue. Mas eu posso falar uma coisa para você. Às vezes eu falo, Carol, até ela fala para mim: rapaz, como é que você fala que tem saudade do teu pai? Porque às vezes eu acordo, irmão, e falo: poxa, estou com uma saudade do meu... Mas me bateu uma saudade do meu pai. Porque independente de tudo que ele fez comigo, irmãos, eu nasci de novo. Eu sou nova criatura. E eu posso falar uma coisa, e eu creio piamente que quando eu partir, eu vou me deparar com ele lá. A sua descendência vai glorificar o Senhor mesmo depois que você não estiver aqui. Amém? Gênesis capítulo 12, versículo 1. Carol falou disso aqui quinta-feira. Que culto quinta-feira. Quem estava aqui quinta-feira, gente? Quem não estava, perdeu, hein? Olha, você está perdendo os cultos na semana. Se eu fosse você, não perderia, não. E olha só o que diz: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Ei, irmãos, eu peguei esse texto, ela deu a explicação, né, de Arã, do pai Terá, e ela falou ali da família de Abrão, num outro contexto. Mas eu vou usar esse texto para falar com alguns aqui que precisam entender uma coisa. Quando Deus fala: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, Deus está falando: ei, você casou. Você casou, agora você tem uma família. E às vezes o bonitão casou, mas ele ainda quer ser o filhinho da mamãe. Ele quer ser o filhinho da mamãe. Tudo que acontece ele vai e corre para contar para a mãe dele. Ela casou e tudo que acontece na casa dela, ela corre para contar para a mãe dela. Ei, para de expor tua esposa. Para de expor teu marido. Aconteceu na casa de vocês, tem que ser resolvido aonde? Tem que ser resolvido na casa de vocês. Tem que ter maturidade. Ei, casamento, irmão, já diz tudo. Casamento é uma vida a dois. E quando vieram os filhos, os filhos. Mas aconteceu qualquer coisa. Eu não tenho ninguém, eu tenho quem? A minha mãe. A minha mãe. Eu tenho o meu pai. Ei, irmãos, eu posso falar uma coisa para você. Acontece as coisas na minha casa, eu tenho o meu pai, que eu boto o joelho lá, eu falo com ele, ele resolve. Pai, então pastor, eu não posso conversar mais com a minha mãe? Não é isso que eu estou dizendo, querida. Eu não estou falando, tá tudo bem na tua casa, no momento tão feliz, você vai lá, divide com a tua mãe, legal. Eu estou falando expor o teu casamento. Expor, ei, senão você nunca vai amadurecer.
Você nunca vai crescer para você poder solucionar um problema que não é da sua mãe, não é do seu pai, é de vocês. Se for financeiro, aí liga para o pai e para a mãe. Quem está entendendo? Quem é casado aqui? Pastor, não fala assim, minha mãe. Às vezes, querido, eu posso falar ai, Jesus, como é que eu falo essas coisas? Às vezes o teu marido não quer ir naquele dia na casa da tua mãe. E aí se ele não vai, você fecha a cara, fica brava com ele. Só porque ele não quer ir lá. Ô, bonitinha, respeita ele. Não vai nesse dia, vai no outro. Mas às vezes faz uma tempestade, um copo com água. Porque não é sábia o suficiente para edificar a tua casa e para honrar o teu marido, respeitá-lo num momento. Ah, pastor, mas eu chamo um dia, ele não quer, no outro ele não quer, no outro ele não quer, então senta e conversa. Fala, é mamãe, saí de lá, eu amo ela e você vai ter que entender. Amém, querido? A minha sogra, eu quero que venha morar comigo. Já falei várias vezes, vem morar com a gente, está morando lá sozinha, preciso de alguém para lavar, passar, cozinhar. Preciso dar uma folga para minha mulher. Ela sabe que não é assim. E falo não é da boca para fora, ela sabe que quando ela quiser, irmão. Ela pode, pastor, mas não vai interferir? Irmãos, a gente é maduro, é resolvido. Sabe em quem interfere isso? Para quem não tem maturidade para entender. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 10, versículo 6. Nós já estamos caminhando para o fim, irmão. Nós já estamos caminhando para o fim. Marcos capítulo 10, versículo 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem o quê? Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o que Deus ajuntou, vou repetir de novo, o que Deus ajuntou. Agora, o que você escolheu na emoção, desesperado, desesperada, não coloque a culpa em Deus. O único que Deus juntou e viu que deu problema foi o Adão e a Eva. Ele falou, deu ruim, agora cada um escolha. E como é que eu escolho e sei que Deus ajuntou? Propósito. Está no mesmo propósito, tem a mesma visão, tem o mesmo desejo de crescer junto, tem o mesmo coração, tá? É homem de oração, é mulher de oração, é homem de caráter. Irmão, eu costumo dizer que antes de você escolher um homem de Deus, ele primeiro precisa ser um homem de caráter. Antes de ser uma mulher de Deus, ela precisa ser uma mulher de caráter. E aí depois Deus vai moldar e modelar do jeito. Agora, irmão, tem gente que quer no desespero. E eu estou falando, irmão, isso não tem nada a ver com o tempo. Porque quando conheci minha esposa, irmão, com 9 meses a gente casou. 9 meses a gente casou. A gente nem namorava ainda e a gente foi lá, pegou. Por isso que sogra é boa. Não tinha ainda como, peguei o nome da minha sogra, comprei um carro no nome dela. Vamos casar, vamos comprar um carro, a gente vai precisar. Já compramos um carro, não era nem namorado ainda. O bispo na época de outro ministério falou, não, você não vai casar, você não vai casar, você não vai casar. Ela não é mulher para você, você é solteiro, não tem filho, ela tem filho, os filhos dela vão atrapalhar seu ministério. Proibiu a gente de se falar 6 meses, não podia dar paz dentro da mesma igreja. Mas chegou um dia, irmão, que essa mulher fez um jejum de 3 dias de pão e água. E a mãe dela, entrega isso, você está passando mal.
E ela, não, vou continuar. Se Deus não responder, eu vou largar isso de mão. No último dia, esse bispo chamou a gente lá e falou assim, ó, não é a minha vontade, mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade, é de Deus. Aí ele autorizou a gente a namorar, com 9 meses a gente casou. Estamos juntos no final do ano há 15 anos. O que ele falou que não seria a bênção para o meu ministério, é a minha maior bênção, que são os meus filhos. Não é o tempo, mas é o caráter. Amém? Pastor, como é que eu sei que foi Deus que uniu? É o que eu acabei de falar para você, irmão. Às vezes você vê pessoas dentro da igreja se divorciando. E se divorciando por problemas banais, por problemas pequenos, por problemas insignificantes. Irmãos, um casamento não é para isso. Um casamento não é para isso. Um casamento é para durar a vida. Quem aqui é casado mais de 30 anos? Mais de 40. Faz isso não, pastor Marcos, isso é novo. Ó, pastor Marcos, mais de 30. Seu Oswaldo, quantos anos casado? Quanto? 46 anos casado. Esses dias eu estava vendo um de 70 anos casado. Ela deitada numa maca e ele beijando e penteando o cabelinho dela. Irmãos, eu posso falar uma coisa? Não é só amor, é escolha. Já falei, irmãos, para essa que se quiser ir embora eu amarro de corrente. Entendeu? Vira cárcere privado. Porque foi uma escolha que eu fiz, irmão. E eu sei que muitas das vezes acontecem coisas, irmão, que nos entristecem, que a gente fica de cara, fica com birra, fica com... Mas, irmão, a gente tem que resolver isso. Sabe por quê? Porque o único que é beneficiado com a sua separação é Satanás. Eu não sei como é que está o seu casamento hoje, como é que as coisas estão. De repente você está lutando por um marido que não quer enxergar que a vida que ele está levando ele para o buraco. Mas, irmã, tenha mais paciência, aguente mais um pouco. Ei, se você estiver se sentindo sozinha, parece que a tua oração não tá te fortalecendo como você gostaria, tem um monte de irmã sua aqui, e algumas com experiências para mostrar para você que orar funciona, que crer funciona. Irmãos, pau que nasce torto, Jesus é carpinteiro, irmão. Ou pelo menos era filho, né? Deve ter aprendido alguma coisa com o pai. Irmãos, não há nada que a tua oração não consiga mudar. Aleluia. A não ser o livre-arbítrio de uma pessoa. Para a gente caminhar para o fim, Romanos capítulo 4, versículo 17. Quem é solteiro aqui? Você está sendo privilegiado, porque Deus está te dando instruções para ter um casamento feliz. Mas eu posso falar uma coisa, gente, mais do que as minhas palavras. Eu vou usar o exemplo do seu Oswaldo e dona Naí. Eu vou usar um exemplo que está ali quietinho: Rafael e Regina, Marcos e Andréia, Vanderlei e Zélia. Eu vou usar esses exemplos, sabe por quê? Porque mais que palavras são exemplos. São exemplos, irmão. Exemplos de perseverança, exemplos de determinação, de passar por cima de muita coisa, para poder chegar no fim da vida, olhar para ele e falar assim, ó, que nem eu falei lá da gata lá do velho. O velho morreu e colocaram na lápide dele assim, ó, fui arranhar, minha gata me arranhou a vida toda, mas não deixei a minha gata, uma coisa assim. A velha morreu, e aí falou, não sei o que, não sei o que, Antônio, sua gata chegou e seu sossego eterno acabou. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, e a coisa não é da minha cabeça, é do meu coração. Vai chegar um dia que eu vou estar velhinho, irmão. Eu quero olhar para trás, irmão, e eu quero ver que eu construí um legado, não uma igreja. Sabe por quê, irmão? Antigamente eu tinha uma coisa, e até hoje eu tenho. Quando eu morrer, eu quero que coloque na minha lápide assim, ó. Aqui Jair Juliano, pregador do Evangelho do Jesus Cristo. E agora tem a tecnologia, não tem? E aí coloca um QR Code do lado e escreve em cima, legado. E quem entrar naquele QR Code vai ver que aquele homem
que um dia, que está sepultado ali, um dia escreveu um legado. Aleluia. Romanos 4,17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas. Irmão, o que não existe no seu casamento? O que não existe na sua família? Ei, comece a chamar a existência. Comece a chamar a existência. Comece a chamar a existência. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Ei, irmãos, para de olhar para a circunstância, para de olhar para a aparência, para de olhar para o que os teus olhos mostram para você, e começa a enxergar com olhos da fé, e começa a enxergar com o seu coração, e começa a ver, irmão, aquilo que os seus olhos não querem mostrar. Faça como uma senhora fazia, colocava a Bíblia no banco do lado, e quando alguém ia sentar, não, é o lugar do meu marido. E acabava o culto e o marido não ia. E uma missionária, acho que foi na casa dela, ela falou: missionária, você vai conhecer meu marido, pastor, hoje. Chegou em casa, o marido chegou, o pastor. A mulher olhou, não entendeu nada. Irmão, e dentro do guarda-roupa tinha o terno que ele ia pregar, tinha o perfume que ele ia usar, sapato que ele ia pôr, e o cara chegando em casa. Irmão, os olhos dela viram, e ela contemplou o marido dela convertido. Aleluia. Irmãos, e para os textos terminarem, diga comigo assim: a vida é feita de escolhas. Diga: a vida é feita de escolhas. Josué 24:15 fez uma escolha, e olha lá qual foi a escolha dele. Josué 24:15. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servireis: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrades, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa. Porém eu e a minha casa. Irmão, essa é a minha escolha. Essa é a escolha que nós fizemos. Essa é a escolha que nós tomamos para o nosso coração. Eu não sei quanto a vocês, mas eu, Juliano, eu acredito que Carol, Davi e Rebeca escolhemos servir ao Senhor. Agora, qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha? E para a gente terminar, irmãos, eu quero deixar aqui uma diferença entre um lar e uma casa. A casa é uma construção de cimento e tijolos. O lar é uma construção de valores e princípios. A casa é a proteção da chuva, do calor e do frio, mas o lar é a nossa proteção do medo, da dor, da solidão, da tristeza. O lar é liberdade, o lar é saúde divina, e é afeto e amizade, o lar é alegria. Numa casa, às vezes, moram pessoas que nem se conversam e nem se cumprimentam no decorrer do dia. Meu Deus! Mas num lar vivem companheiros que, mesmo nas divergências, se apoiam, e nas lutas da vida eles combatem um bom combate juntos. Em uma casa podem existir pessoas egoístas, e essas pessoas egoístas, elas sonham sozinhas. Mas em um lar todos sonham os sonhos dos outros, e todos que ali moram sonham seus sonhos juntos. Essa é a diferença entre um lar e uma casa. Talvez até aqui, querido, você conheceu uma casa. A partir de hoje, você vai viver dentro de um lar.
aonde você e a sua família vão compartilhar do melhor de Deus, vão desfrutar do melhor de Deus. Ei, irmãos, eu não estou falando isso para profetizar e dizer assim: eis que o Senhor manda dizer. Não, não é o Senhor que manda dizer, mas é sobre a minha palavra que eu estou dizendo isso. Eu vou viver para ver você e a sua casa testemunharem o que é felicidade de verdade. Quem aqui e está buscando por alguém da sua família? Tem alguém que você está buscando? Ei, olhe para cá. Você crê? Fique de pé, você que está buscando por alguém da sua casa. Pastor, tem alguém lá que ainda precisa. Tem alguém lá que ainda precisa. Que eu olho e ainda não se rendeu ao Senhor, não se entregou. Tem alguém lá na minha casa. Sabe por que eu pedi para levantar? Porque olha para o lado, olha para trás. Olha aí, não tem vergonha não. Não tem hora que parece que é só com você. Parece só para você que não dá certo para todo mundo. Parece que todo mundo está bem, a casa está bem, a família está bem. Mas não é só com você. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Não é só com você, mas agora nós vamos orar por outras pessoas, porque com você acaba hoje. Com você acaba hoje. Você crê? Como é o nome da pessoa que você quer que Deus liberte, que Deus transforme, que a palavra chegue ao coração dela? Como é o nome dela? Como é o nome dela? Como é o nome dela? Não, você não entendeu ainda. Deus está mandando você dizer qual é o nome dela. Porque a fé fala, irmão. E a fé fala, e quando a fé fala, o resultado chega. Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Essa pessoa que você está dizendo o nome são as próximas pessoas que estarão de joelhos, orando ao seu lado e clamando com você. Pastor, não fala isso não, porque eu já ouvi isso 1 milhão de vezes. Ei, irmão, você ouviu isso 1 milhão de vezes sobre a carne, mas eu estou dizendo isso sobre o Espírito, sobre uma direção do Espírito. Ei, você vai olhar para o lado, irmão. Você só não pode fazer errado. Rapaz, agora só quer ler Bíblia, só quer orar, só quer ir para a igreja. Regiane, eu vou ver a Catherine. Não tem como eu não ver. O diabo só está esperneando, irmão, porque ele sabe que agora vai. Agora vai. Eu posso falar uma coisa para você? Você pode dançar, você pode celebrar, você pode se alegrar. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo: até aqui você morou numa casa, mas a partir de hoje você vai estar introduzido em um lar, aonde todos falarão a mesma língua, aonde um vai apoiar o outro, aonde um vai sustentar o outro, aonde quando um estiver triste, a alegria do outro vai alegrar você. Ei, irmãos, Deus está edificando o teu lar. Deus está edificando você, para você poder viver os próximos anos como Deus te chamou para viver. Não tenha vergonha de chorar, não tenha vergonha de expor, porque talvez só você e Deus sabe o que você viveu dentro de uma casa, as humilhações que você passou. Mas Deus está restaurando tudo isso. Deus está fazendo tudo de novo. Ei, não se esqueça, você é nação santa, sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E o que estava precisando era só você se deparar com a palavra da fé, com a verdade do Evangelho,
E agora você vai desfrutar dos frutos que esse evangelho trazem para a sua vida. Ei, não vai ser você que vai correr atrás das bênçãos, mas serão as bênçãos que correrão atrás de você. Você chorou muitos anos por alguém, mas esse mesmo alguém que vai pegar na tua mão e vai correr com você a sua carreira, e vai fazer com que a sua carreira ela seja mais leve, ela seja mais tranquila, ela seja mais suave. Talvez no decorrer da sua vida toda você sentiu falta de um pai, o apoio paterno de um pai. Ei, Deus está dizendo: eu sou teu pai, conte comigo. Conte comigo, irmãos. Essa igreja não tem o nome Família, Amor e Graça porque é um nome bonitinho. Essa igreja é uma família.